Boa noite. Dizer que os últimos acontecimentos do nosso futebol são vergonhosos e mais vergonhosa ainda é a posição que o órgão que devia conciliar e não colocar mais lenha na fogueira venha a tomar uma posição como esta numa altura em que a família do futebol apelava para que houvesse uma reunião entre as partes, que houvesse um encontro, que houvessem conversas para que se pudessem esclarecer as situações mal resolvidas entre o Petro de Luanda e a Federação Angolana de Futebol. O problema é com a Federação, Miriam, desculpa, ou é com o Desportivo da Huila? Ou foi causado pelo que aconteceu na final da Supertaça? O problema é que o que aconteceu no final da Supertaça com o Desportivo da Huila foi motivado, e o Petro de Luanda tornou isto público, por situações que já aconteciam entre o Petro e a Federação. E o Petro de Luanda fez questão de torná-las públicas, situações que não devem ser ignoradas, e eu particularmente na segunda-feira já disse aqui na TV Zimbo que não concordava com a forma de protesto que o Petro de Luanda usou no final da Supertaça, mas que não devem ser ignoradas as situações que levam o Petro de Luanda a protestar para chamar a atenção, uma vez que nos bastidores as suas solicitações têm sido ignoradas. E disse ainda que clubes que são aqueles que fazem as federações nunca podem ser ignorados pelos órgãos de tutela, pois sem clubes não temos federações. Agora, a Federação Angolana de Futebol vem suspender o Petro de Luanda da Supertaça e multar em 60 mil dólares. Nós não temos conhecimento nos regulamentos existentes no desporto angolano de multas fixadas em 60 mil dólares. Acho que esta multa é recorde e temos uma situação semelhante do que aconteceu no último jogo da temporada futebolística antepassada, em que o Sagrada Esperança abandonou o campo por não concordar com posicionamentos da arbitragem, o que eu considero mais grave do que uma equipa não participar de uma cerimónia de premiação, e não houve punição alguma. E mais ainda, pelo facto de os artigos onde a Federação Angolana de Futebol sustenta a sua posição de suspender o Petro de Luanda, o artigo 6 e o artigo 10, nada dizem sobre uma equipa não participar de uma cerimónia de premiação. O artigo 6 fala apenas de que os órgãos da FAF, assim como os demais agentes desportivos, estão obrigados a respeitar os estatutos, regulamentos e diretivas de decisões do Código de Ética da FAF. Não está relacionado nem no próprio Código de Ética, ou não está tipificado qual é a punição de uma equipa que não participa de uma cerimónia de premiação. Não colhe a justificativa legal da FAF nesta sua deliberação. E em relação ainda à punição atribuída ao presidente Tomás Faria, a FAF fala em declarações caluniosas e desrespeitosas, mas em nenhum momento o seu comunicado faz referência que declarações foram estas. Tem de constar lá estas calúnias, estas injúrias, esta difamação proferida pelo presidente do Petro de Luanda na deliberação da Federação, para que possamos tomar conhecimento e constatar que realmente teve declarações caluniosas e até atentatórias à honra dos membros da Federação e do Conselho de Disciplina. O que eu acredito que está a acontecer é uma luta de egos e que devia ser evitada, porque nós estamos a levar o nosso futebol para o caminho dos tribunais, estamos a levar o nosso futebol para os casos de secretaria, em vez de olharmos para o futebol no jogo jogado nas quatro linhas. O campeonato começou na semana passada e já estamos com casos de secretaria, com penalizações, e atenção que o Petro de Luanda, e é claro, como qualquer outro clube, vai recorrer desta medida da Federação Angolana de Futebol. Estamos aqui a criar um cenário de mais confusão. Terminamos a temporada passada com confusões administrativas, processos e sanções, e estamos a começar a época da mesma forma. O Comitê Olímpico Angolano, o Ministério da Juventude e Desporto, devia juntar as partes, e principalmente porque as federações são parte
do Comitê Olímpico, o presidente Gustavo da Conceição deve chamar o presidente Artur Almeida, que é até membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico, sentar para conversar, debater, falar de desporto, porque o desporto é regido por fair play e o que nós temos estado a acompanhar nos últimos tempos são manifestações de força e não de fair play. Então devem estas entidades chamar a Federação Angolana de Futebol, chamar o Petro de Luanda, para que se possam encontrar caminhos para resolver estes problemas e não levarmos as coisas para outros ângulos. O Petro de Luanda já adiantou que, em relação à não inscrição do seu atleta, o Depu, que não iria ceder jogadores à seleção. Se não ceder jogadores à seleção, vai ser penalizado em função dos regulamentos. Vai ser penalizado, mas agora, Leda, imagina que os jogadores treinam todos os dias com seu companheiro de equipa e não podem estar com ele. Claro que estarão solidários com ele. Adianta convocar jogadores contrariados à nossa seleção? Não vão, se calhar, produzir aquilo que deviam em campo, prejudica o próprio trabalho dos selecionadores, do Miller Gomes, do Pedro Gonçalves. Então são questões que têm que ser debatidas para que se encontre o melhor caminho.